todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? Nesse momento nós vamos estudar um pouco sobre a palavra de Deus, né? E hoje é bem interessante, né? O tema de hoje é sobre saúde total, né? A gente estudou sobre batismo, né? E a gente vai estudar hoje sobre saúde, né? E eu vou dividir esse vídeo em vários outros vídeos, né? Falando sobre a saúde, já que é um tema muito amplo, né? Entendeu? Então vamos estudar um pouco sobre saúde, tá certo? Peço que todos se inscrevam no canal, peço que todos compartilhem o vídeo, dê um like, né? E comentem alguma coisa aí, qualquer coisa, pode ser uma dúvida, né? Pode ser qualquer coisa, tá certo? Vocês vão ajudar bastante o meu canal, porque assim o YouTube vai divulgar para as outras pessoas, tá certo? Então me ajudem aí, pessoal, tá certo? Então vamos lá, vamos estudar um pouco sobre saúde, né? O tema da saúde, né? Muitas pessoas não conseguem relacionar alimentação, exercício físico, repouso e outros princípios de saúde com o nosso relacionamento com Deus. Mas a realidade é que existe um relacionamento muito grande, pois há uma harmonia entre o físico, o intelectual e o espiritual. Ou seja, não dá para separar, entendeu? Quando você afeta um, afeta os outros também, entendeu? Você afeta o espiritual, você afeta o físico, afeta o mental, você vai afetar os outros também, entendeu? Então é importante cuidar de todas as áreas. A gente vai estudar um pouco hoje sobre o aspecto físico e qual a alimentação ideal para o ser humano, tá certo? Então vamos lá, né? Deus nos criou e nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele estabeleceu alguns princípios de saúde para nosso bem-estar e felicidade. Podemos conhecer esses princípios examinando a Bíblia. Interessante, né? Então Deus fala assim sobre saúde na Bíblia. Deus fala sobre alimentação. Deus fala sobre muitas coisas na Bíblia. E nós vamos ver isso hoje, né? Nós vemos, né, em 3 João, versículo 2, diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Você entendeu? Então Deus quer que você tenha saúde, como diz aqui. Você vai bem em todas as coisas. E assim como vai bem também a tua alma, ou seja, a saúde espiritual também é importante. Entendeu? Então é importante a gente cuidar da saúde, né? Agora, qual o alimento original que Deus prescreveu ao ser humano? Qual foi? Qual é o alimento ideal de Deus para o ser humano? Em Gênesis capítulo 1, versículo 29, diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Olha que interessante. Então, o alimento ideal de Deus, né, o alimento original de Deus no Jardim do Éden, antes de existir pecado, era alimentação vegetariana, né? Vegetariana, ou seja, não existia morte, não existia pecado, então não existia carnívoros, entendeu? Então, a alimentação carnívora foi existir só depois do pecado, entendeu? Só depois do pecado que foi existir. Então é importante nós entendermos isso, porque esse é o ideal divino, é você ser vegetariano. Agora, por que vegetariano e não vegano? Você pode se perguntar, né? O veganismo, ele é uma ideologia, né? Ele é uma ideologia muito forte, né? Nós vemos que a nossa igreja, né? E o cristianismo, ele não pode se misturar com outras ideologias, né? Você está entendendo? A gente defende pautas. Tem coisas boas, sim, que a gente defende, sim. Que tem a ver com o cristianismo, que dá para a gente defender. Agora tem outras que são antibíblicas, entendeu? Então por isso a gente não defende a ideologia, a gente defende algumas pautas. Você entendeu? Então o vegetarianismo é um estilo de vida, né? Que a gente pode se alimentar, né? Apenas de coisas que não são de origem animal, né? Nós vemos vários exemplos interessantes, né?
nós vemos que o veganismo ele é uma ideologia que tem muitos princípios antibíblicos, né? Muitas coisas antibíblicas. Eles ensinam coisas boas, sim, que você deve se abster de qualquer coisa de origem animal, né? Não só no sentido da alimentação, mas em todo o sentido. Por exemplo, comprar uma roupa, você compra uma roupa que aquela roupa, se aquela roupa tiver origem animal, se foi tirada de algum animal, já não compra, entendeu? O vegano ele não compra. Ele se abstém de todo tipo de coisa que tenha origem animal, que veio de algum animal morto, entendeu? Então, nós vemos que não só de morto, né, mas qualquer tipo de animal, qualquer coisa que envolva animal, eles se abstêm, né? Isso é uma coisa boa, sim, isso é uma coisa boa, porque preserva a vida animal, preserva a vida animal. Só que tem essas coisas boas, sim, que nós devemos sim defender, nós defendemos isso, nós defendemos que a gente deve preservar a vida animal, lógico, né? Mas tem coisas ruins também, tem alguns ensinamentos que são meio antibíblicos, né? Então, nós não abraçamos a ideologia do veganismo, e sim, nós somos vegetarianos, entendeu? Agora, a gente vê, por exemplo, Daniel, na Babilônia, ele era vegetariano, ele sempre foi vegetariano, e seus amigos também foram vegetarianos, né? Então a gente vê que um exemplo, né, na Bíblia, e nós vemos outros exemplos também de pessoas que foram vegetarianas, né? Nós vemos que sim, é possível alcançar essa meta, e é importante, porque é isso que Deus quer. Agora, é pecado comer carne? Não, não é pecado comer carne. Você pode se perguntar, né? Se é isso que Deus quer, então quer dizer que é pecado comer carne? Não, não é pecado, né? Deus entende a situação de cada ser humano. Deus sabe, alguns podem comer carne. Aliás, alguns não podem deixar de comer carne, né? Alguns não podem deixar de comer carne. Deus entende a situação de cada um. Por exemplo, eu não consegui chegar nessa meta ainda de ser vegetariano. Eu estou lutando ainda para ser, mas eu ainda não consegui chegar nesse nível. Mas é algo muito importante que eu tente para conseguir, né? É importante que todos tentem, né? Principalmente para preservar a nossa saúde, que é muito melhor, né? E preservar a saúde, a vida, né, dos animais também. Então é importante sim nós cuidarmos da nossa saúde e cuidar dos animais. Então a gente vê que existem princípios bíblicos que mostram isso, né? Agora, não é errado você comer carne, né? Deus permitiu carne, sim, em algum momento na Bíblia, sim. E Deus permite ainda hoje algumas pessoas comerem carne, sim, mas o ideal de Deus não é esse, tá certo? Deus quer que você tente fazer de tudo para ser diferente, ser uma pessoa que se alimenta uma alimentação vegetariana, ok? Esse é o ideal divino. Não que seja pecado comer carne, mas o ideal divino você ser vegetariano, ok? Eu acho que está bem claro isso. Então, a gente vê também outras coisas interessantes, né? Nós vemos aqui na pergunta, né, sob o ponto de vista de saúde, quantas classes de animais existem na Terra? Quantas classes de animais existem na Terra? Será que existem outras classes de animais, né? Em qual sentido está falando aqui? Vamos ver agora. Gênesis 7, versículo 2. Gênesis 7, versículo 2 é a história de Noé, né? Quando Noé vai entrar na arca e vai pôr os animais dentro da arca, né? E Deus fala uma coisa interessante para Noé. Ele diz para pôr na arca animais limpos e animais impuros. Olha que interessante. Veja só, no versículo 2 diz o seguinte: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. 7 pares, viu? 7. Muita gente conta a historinha de Noé e se esquece dessa parte. Acha que foi só um par de cada animal, mas não foi.
foi 7 pares de animais limpos, segundo a sua espécie. Mas dos animais imundos, um par apenas, o macho e sua fêmea. Então tá vendo aí? Dos animais limpos foi 7 pares. Dos animais imundos foram um par. Entendeu? Por que isso? Porque os animais limpos, como eram 7 pares, eles poderiam se alimentar na arca, já que não teria alimento vegetariano suficiente na arca, né? Para eles. Então Deus permitiu sim que eles se alimentassem de animais, né? E também a gente vê que eles, os animais lá, como eram carnívoros, então eles tinham que também se alimentar de outros animais. Então como é que eles iam se alimentar, né, se eles não são vegetarianos? Por exemplo, o leão, ele teria que se alimentar de carne na arca. Então era necessário que houvesse um animal para ser sacrificado para o animal lá carnívoro comer. Entendeu? Por isso que ele escolheu 7 pares. Deus escolheu 7 pares. Porque assim não entraria em extinção. Entendeu? Tipo, ele ia dando os animais para serem comidos lá. E aí não entra em extinção, né? Porque ainda estaria restando 7 pares. Entendeu? 7 pares para não entrar em extinção. E os animais impuros, imundos, né? Eles precisariam só de um par. Por quê? Porque nenhum animal ou nenhum ser humano poderia se alimentar daquele tipo de animal. Não poderia comer aquele tipo de animal. Aí você pode se perguntar, nossa, nessa época já existia isso? É verdade. Você pode pensar assim, eu achava que essa lei era para os israelitas, né? Mas não, muita gente diz isso, né? Essa lei é só para os israelitas, para o povo hebreu, para o povo de Deus. Não, essa lei, ó, veio desde Gênesis, lá com Noé. Lá com Noé, Deus já definiu, e muito antes também, Deus já tinha definido desde o princípio que existiam animais puros e imundos por causa do pecado, lógico, né? Por causa do pecado acabou existindo animais puros e imundos, né? Então, por que animais puros e imundos? Porque alguns animais, os puros, né, servem para uma função, né? Eles têm uma função. Só que os animais impuros, eles servem para outra função. E essa função, eles meio que não tem como a gente se alimentar deles justamente por causa que eles têm uma função de, digamos, limpador da terra, digamos assim. Cada um tem sua função, lógico, né? Cada animal tem sua função. Mas os animais imundos, eles não são permitidos comer, porque eles podem fazer mal a gente, entendeu? Agora, os animais limpos, sim, os animais limpos, eles podem ser comidos porque ele tem um organismo que dá para ser comido, né? Eles foram criados de uma forma que tem condições, sim, de ser comido, né? Então ele já definiu aqui em Gênesis. Se ele já definiu aqui em Gênesis, então a gente tem que pegar um princípio ali. Aqui é uma lei universal. Você está entendendo? Aqui é uma lei universal, ou seja, uma lei para todos. Para todos. Por quê? Porque ele deu lá em Gênesis. Ele não deu para os israelitas. Ele deu lá em Gênesis essa lei. Você está entendendo? Ele separou já os animais limpos e imundos já em Gênesis. Então, se ele já começou aqui, desde o princípio já existia isso, assim como o sábado, assim como o casamento, ele também instituiu essa lei aqui depois do pecado, lógico, né? Diferente do sábado e do casamento que veio depois do pecado, ele instituiu também essa lei, né? Que separou animais limpos e imundos. Ou seja, se desde o princípio era assim, por que hoje em dia não seria assim também? Né? Depois nós vamos chegar nessa parte. Então a gente vê que é um princípio, sim, universal. Para todos e para todas as épocas, né? Não era só para essa época, porque não existia povo de Israel ainda, tá certo? É interessante nós vemos isso. Agora, quais são os tipos de animais que são limpos e os animais que são imundos, né? É isso que nós vamos entender, né? Por quê? Porque ali em Gênesis ele falou, né?
dos animais limpos e imundos, mas ele não definiu quais são, né, os animais. Noé já sabia quais eram, né? Deus explicou para Noé, mas ele não especificou ali quais são esses animais limpos e quais são esses animais impuros para nós aqui, né? Mas nós vemos que ele especifica, né? Ele fala especificamente lá em Levítico e Deuteronômio, né? Ele fala sobre isso lá em Levítico e também fala em Deuteronômio sobre os animais que são limpos e os animais que são imundos, né? E quais são esses animais? Lá a gente vai ver. Nós vamos ver lá. Olha que interessante. Quando vai falar dos animais terrestres, ele classifica primeiro os animais terrestres, né? Em Levítico 11, versículo 4 ao 8, diz o seguinte: Destes, porém, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, né, ou seja, a lebre, né, ou o coelho, né, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, ó, porque não tem unhas fendidas, e o casco dividido, porque tem, né, unhas fendidas e casco divididos, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Este vos serão imundos. Olha que interessante, né? Então aqui ele classifica os animais, né? Quais são esses animais que desde lá de Gênesis, lá com Noé, ele já definiu, já. Então não é uma lei israelita, tá certo? É uma lei desde o princípio. Bote isso na mente, tá certo? Quais são esses animais, né? Ele diz que os animais terrestres só pode comer aqueles que ruminam. Ruminar é mastigar o alimento. É quando o boi ou o carneiro ele está mastigando lá, ele está ruminando. Está mastigando o alimento, ele engole o alimento lá. Aí depois ele volta, depois de um tempo ele volta com aquele alimento e mastiga, fica mastigando. Entendeu? Isso é ruminar. Entendeu? Isso é ruminar. E casco fendido também. Precisa ter casco dividido. Entendeu? Unhas fendidas. Casco dividido. Que é o animal que tem o casco assim. Entendeu? Por exemplo, o boi e o carneiro, como eu falei, né? Então precisa ter essas duas características para você poder comer o animal. Se não tiver essas características, as duas, não pode comer. E ele dá um exemplo aqui, ó. O camelo, porque o camelo rumina, mas ele não tem casco dividido, então não pode comer. A lebre também, a lebre ou o coelho, né? Ele também rumina, mas não tem casco dividido, ele tem pata, ele não tem casco dividido. Então, e também o porco, olha, muita gente come porco aí, né? Carne de porco, mas o porco também é proibido. Por quê? Porque o porco ele tem unhas fendidas. Mas ele não rumina. Ele não mastiga a alimentação, ele não rumina. Entendeu? Você está entendendo? Então esses animais são impuros. Esses animais que são animais terrestres, ok? E os animais aquáticos? Lembre-se, os animais terrestres têm que ter essas duas características. Ruminar e ter casco fendido. Avalie se o animal tem isso primeiro para depois você comer. E os animais terrestres não, aquáticos, né? Os aquáticos, eles têm outras características, né? No versículo 9 em diante diz o seguinte: De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que chameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Você percebe? Abominação. Veja só. Quando fala dos animais terrestres, né, eu esqueci de dizer, né? Que diz aqui que não pode nem tocar na carne, nem tocar. Você percebeu? Nem tocar na carne. Por quê? Porque poderia passar alguma doença, né? Todos os animais, né? Você
tem que evitar, né, tocar no cadáver, né, quando morre de morte natural. E o animal imundo, você não pode nem tocar no cadáver, né, seja morte natural ou morte matada. Você não pode tocar no cadáver, entendeu? Principalmente, isso vale, né, para todos os animais, mas principalmente o animal imundo. Você não deve tocar no cadáver porque pode passar doença, porque é um animal imundo. Você entendeu? Por isso que ele deu essa lei, né? E os animais aquáticos, você só pode comer se tiver barbatana e escamas. Você sabe o que é barbatana e sabe o que é escama, né? Barbatana é aquilo que eles usam para nadar. Tem a barbatana aqui dorsal, aqui, barbatana de cima, a barbatana que é a parte de trás dele que eles nadam. Isso é barbatana, entendeu? E escamas, escama é aquela pele meia áspera, escamosa, sabe, do peixe? Pronto, isso é escama. Então, só pode comer um animal aquático se tiver essas duas características, barbatana e escama. Isso já exclui muitos animais. Por exemplo, o camarão, o caranguejo, os frutos do mar, qualquer tipo de frutos do mar, não se come. Não se come esse tipo de coisa. Não se come frutos do mar. Não é comida isso, tá certo? Você não pode comer porque faz mal, tá certo? Então, Deus proibiu completamente você comer esse tipo de coisa. Você só come se tiver barbatanas e escamas, tá certo? E o peixe de couro também. O peixe de couro também exclui, porque ele não tem escamas. Pode ter barbatana, mas também não tem escamas. Então exclui completamente. Então tome cuidado, tome muito cuidado, tá certo? E as aves, os que voam. Quais são os que pode comer? Aqui ele dá uma lista, ele não dá características, né? Ele não fala características, mas ele dá uma lista. Ele diz assim: das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia, o quebrantoso e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, tem mais, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Veja só, essa é a lista de todos os animais que não podem comer, que voam, tá certo? Se o animal ele não tiver nessa lista, né? Se o animal não tiver nessa lista, né? Você tem que avaliar direitinho se esse animal faz bem, né? Para saber se dá para comer. Se não tiver nessa lista, dá para você se alimentar nele. Aqui ele especifica, né? Vários animais. E nós vemos aqui uma coisa interessante, né? Ele fala do morcego também. Não é ave, né? Morcego, mas é um animal que voa também. E a gente vê, né? Que, por exemplo, né? De acordo com alguns, né? A gente não sabe exatamente o que foi que causou essa pandemia. A gente não sabe com toda a certeza do mundo. Mas alguns falam o seguinte, que foi por causa que eles lá comiam vários tipos de animais assim, bem imundo mesmo. Tipo, por exemplo, o morcego. E lá eles comem morcego. E olha só no que deu. Olha no que deu, gente. Tá vendo por que Deus dá essas leis aqui? Eles comeram morcego e olha o que aconteceu com o mundo. Olha o que aconteceu com o mundo todo, gente. Você tá vendo como é necessário essas leis? Que essas leis valem até hoje, os dias de hoje. Você tá vendo? Eu tenho um amigo meu que o pai dele, ele morreu por causa que comeu carne de porco. Viu? Por ter comido carne de porco, ele morreu de uma doença que a carne de porco causou nele. Você percebe? Você percebe que Deus está tentando nos proteger desse tipo de alimento? Você está vendo como tem que ter cuidado, que a gente deve confiar em Deus? Você está vendo como essas leis sim são necessárias para os dias de hoje? Jesus não aboliu na cruz. Jesus não aboliu na cruz, como diz muitos. Jesus veio para purificar pecadores e não purificar porcos. E não purificar alimento imundo. Jesus veio para purificar pecadores. Você está entendendo? Ele não veio para purificar alimento nenhum.
Ah, mas tem um versículo aqui e ali que fala que Jesus purificou todos os alimentos. Amigo, depois eu vou fazer um vídeo explicando todos os versos que muitos utilizam para dizer que Deus purificou todos os alimentos, tá certo? Mas eu vou explicar isso no outro vídeo, né? E aqui diz mais, né? Os insetos também, ó. Tem inseto que pode ser comido, viu? Os insetos também são na lista aqui, ó. Todo inseto que voa, a partir do verso 20 de Levítico, tá vendo? Levítico 11. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, aí sim, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Tá certo? Deles comereis estes. Aí ele dá uma lista aqui, né? A locusta, né? Segundo a sua espécie. O gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. O grilo dá para comer também, segundo a sua espécie. E o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. Você percebeu? Até inseto tem lista de que pode comer ou que não pode comer. Você percebe? Por exemplo, a gente vê João Batista, né? Ele se alimentava de quê? A Bíblia diz. De gafanhoto. Ele comia gafanhoto. Era um dos alimentos que ele comia. Ele se alimentava. Olha que interessante. Então sim, né? Tem insetos que sim podem ser comidos, né? Interessante isso, né? Agora, a Bíblia também fala dos répteis. E diz o seguinte, né? Eu não vou ler aqui, mas você pode ler Levítico todo, né? Porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Mas os répteis, qualquer tipo de réptil, não importa qual seja, é errado comer, tá certo? Não pode comer nenhum tipo de réptil, tá certo? Então, tome muito cuidado, tá certo? A gente vê também que a gente não pode nem tocar no cadáver, né? E a gente vê que tudo que esse cadáver desse animal impuro tocar vai ficar imundo também. A gente vê, por exemplo, eu não como carne de porco, mas minha mãe fez uma feijoada e dentro dela colocou o quê? Colocou calabresa. Colocou calabresa na feijoada. Eita! E agora? Pode comer a feijoada? Não, não pode. Por que não pode? Por que não pode? Porque se contaminou. Entendeu? A feijoada se contaminou com aquela calabresa. Entendeu? Não pode tocar. Tudo que a carne imunda tocar vai se tornar imundo também. Entendeu? Então você não pode comer banha de porco. Não faça isso, gente. Banha de porco só pra passar no alimento e tal. Faz bem pra saúde. Não, gente, não faz bem pra saúde, tá certo? Não faça isso. E tem um versículo também que eu não tô lembrado agora, mas diz que toda banha, ou seja, toda gordura é proibida. Gordura faz mal. Gordura também é abominação a Deus, tá certo? E o sangue também. A gordura, assim como o sangue. O sangue também faz mal. O sangue é proibido. Você não pode comer sangue. Por exemplo, muita gente come sangue de galinha, né? Eu comia antes, mas é proibido também. O sangue, como diz aqui, é a vida, é a alma do ser humano, é o sangue. Então não pode comer sangue, né? Faz mal também. Aí você pode se perguntar o seguinte: nossa, então quer dizer que não pode comer isso? Não, não pode. Mas quer dizer que se eu comer eu vou pro inferno? Quer dizer que se eu comer eu não vou pro céu? Amigo, eu vou explicar uma coisinha pra você. Se você matar, você vai pro céu? Se você matar e não se arrepender, lógico, você vai pro céu. Você vai pro céu. Você vive uma vida
matando as pessoas, você vai para o céu? Não, né? Você vive a vida adulterando, você vai para o céu? Não. Você vive a vida roubando, você vai para o céu? Não. Tudo isso é o quê? Lei de Deus. Aqui também é uma lei de Deus. E aí? Vale a mesma coisa. Você obedecer, você faltar a uma lei de Deus, como a Bíblia diz. Lembra que eu li isso no estudo sobre a lei de Deus? Se você faltar uma lei de Deus, você já é condenada por todas. Você entendeu? Então, se você desobedece uma lei de Deus, já era. Entendeu? Você precisa obedecer toda a lei de Deus. Então, se você desobedece aqui, não porque a lei salva, a lei não salva. Mas se você desobedece aqui a lei de Deus, falando sobre isso, você estará dizendo para Deus que você não aceita a salvação dele. Você estará desobedecendo a Deus. E desobedientes não vai entrar no céu. Pessoa desobediente não entra no céu, tá certo? Então, se você desobedece, você está dizendo que não aceita a salvação que ele já te deu. Ele já te deu a salvação por meio da cruz. Mas se você não obedece ele, então você está dizendo que não aceitou ele. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, é necessário sim obedecer. É necessário sim obedecer, tá certo? É importante nós entendermos isso, né? E o que a gente pode entender um pouco mais sobre isso, né? A gente vê quais são os princípios que a gente pode tirar disso. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você comer, se você beber, qualquer coisa, você tem que fazer para a honra e glória de Deus. Tudo que você fizer tem que ser para a honra e glória de Deus. Então, se você está prejudicando o seu corpo, comendo coisas imundas, você está indo contra Deus. Você não está fazendo isso para a glória de Deus, tá certo? E a gente vê também em 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, diz assim: não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O santuário de Deus, né? E o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Tá vendo? Você é santuário do Espírito Santo. Se você destruir o templo de Deus, se você prejudicar o templo de Deus, que é o seu corpo, você vai ser destruído também. Entendeu? Porque você está destruindo a casa do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. Como é que você vai jogar lixo dentro do seu corpo? Você está entendendo? Não pode jogar lixo no seu corpo, gente. Você vai jogar lixo na casa do Espírito Santo? Não faça isso, você vai prejudicar o seu corpo. Você está entendendo? E também tem outro verso, lá em 1 Coríntios 3, não, 1 Coríntios 6, né? 1 Coríntios 6, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 6, deixa eu ver aqui. Diz assim, ó, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tá vendo? Você tá entendendo? Então, o seu corpo não é seu. Não é seu corpo, não é meu corpo, minhas regras. É meu corpo, regras de Deus. Regras de Deus. Não, aliás, não é meu corpo, né? Corpo de Deus, regras de Deus. Porque é o corpo de Deus. Ele só emprestou esse corpo para você, tá certo? Ele deu de presente esse corpo para você, mas esse corpo é de Deus, não é seu não, tá certo? Então não pense que você pode fazer qualquer coisa com o corpo de Deus, não. Tá certo? E muita gente pode dizer o seguinte: não, mas tem dizendo na Bíblia, como eu vou explicar os versos, né, que diz que Jesus purificou todos os alimentos. Tem dizendo na Bíblia que Jesus purificou todos os alimentos. E aí, como é que explica isso? Eu vou explicar no outro vídeo. Mas é importante você entender um negócio. Se for seguir por essa lógica, então Jesus purificou todos os alimentos, né? Então eu posso comer cobra venenosa? Posso ou não posso comer cobra venenosa? Acho que não, né? Eu posso comer barata? Eu posso comer rato? Eu posso comer essas coisas?
Jesus purificou todos os alimentos. E aí, então quer dizer que eu posso comer isso? Me explique. Eu quero ver você me explicar isso. Ah, mas não pode comer isso aí, porque isso aí faz mal. Mas o porco não faz mal, o camarão não faz mal. Amigo, se Deus proibiu, é porque faz mal. Você vai confiar em quem? Você vai confiar em Deus ou confiar em alguns médicos de hoje, né? Que dizem que não faz mal. Veja, não é todos os médicos que dizem isso não, que não faz mal não. Então, cuidado no que você confia, viu? Porque tem outros médicos mais focados nisso aí, que explicam muito bem, que diz sim que isso faz mal sim. Então, se é permitido eu comer porco, já que Deus purificou todos os alimentos e é permitido eu comer porco, é permitido eu comer camarão, então eu posso comer uma cobra também venenosa, eu posso comer uma barata, eu posso comer um rato. E aí? Como explicar? Eu quero ver você me explicar isso aí. Tá certo? Então, se não pode, não pode também o outro. Tá explícito ali. E mesmo se não tivesse motivo, ele deu esse motivo justamente por causa da saúde. Mas mesmo se não fosse por causa da saúde, mesmo se não fosse, a gente tem que obedecer. O porco poderia ser o alimento mais saudável do mundo. Poderia ser a comida mais saudável do mundo. Não interessa. Se Deus proibiu, já era. Tem que obedecer. Entendeu? Você não tem que questionar nada. Se você é um cristão fiel, você tem que ser fiel a ele, obedecer sem questionar. Um cristão de verdade que tem fé, ele vai, se Deus disser assim, pule de um precipício, ele não vai ficar questionando, por que Deus, por que eu tenho que fazer isso? Você não tem que questionar nada, você tem que pular, sem falar nada, pule. Aí depois que você pular, depois que você obedecer a Deus, aí sim você vai poder perguntar, por que o Senhor pediu isso para mim? Entendeu agora? Então, primeiro, o cristão de verdade, ele não pergunta para depois obedecer. Ele é ao contrário. Ele primeiro obedece para depois perguntar. Então, por mais que você não entenda o porquê que tem que obedecer e cuidar da saúde, se abstendo desses alimentos, mais que você não entenda, mais que você não entenda aqui na terra, no futuro, no céu, você pode perguntar para Deus, Senhor, por que eu não podia fazer isso? E ele vai explicar para você, vai tirar todas as suas dúvidas. Nem se preocupe. Agora, primeiro você tem que obedecer, aí depois você pergunta. Primeiro você obedece, você confia em Deus. Ou você não confia em Deus? Você prefere confiar nos médicos, nos cientistas, que ficam confirmando coisas que é mentira por aí, dizendo que a carne de porco é a carne mais saudável que existe. Isso é mentira, gente. Você vai confiar em quem? Em Deus, que falou na Bíblia que é proibido? Ou vai confiar em seres humanos pecadores? Entendeu? Você entendeu? Então tome cuidado com isso, gente. Tome cuidado. O mesmo Deus que disse que tinha alimentos imundos e puros, esse Deus também fala para você que você deve cuidar do seu corpo. No Novo Testamento fala que você deve cuidar do seu corpo. Entendeu? No próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre isso e sobre bebidas. Bebidas. Será que eu posso beber? Bebidas alcoólicas, né? Eu acho que por esse vídeo aqui já explicou um pouquinho sobre isso, né? Mas eu vou explicar no outro vídeo em relação sobre isso e em relação a outros 8 remédios naturais que a gente deve cumprir, tá certo? Então fique com Deus. Espero que tenham gostado desse vídeo e até mais!